Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa aula sobre Revolução Industrial, onde eu fiz os dois primeiros vídeos, caracterizei a primeira, segunda e terceira revolução, e aí nós vamos falar de dois processos importantes, né? O Fordismo versus o Toyotismo, as características e as consequências em relação aos processos produtivos, a questão ambiental, enfim, tudo que foi envolvido a partir desses dois processos. Começando o Fordismo, né, criado pelo Henry Ford, as características, né? Primeiro, acontece a partir da segunda revolução industrial. As características: a linha de montagem, a produção em série, redução da jornada de trabalho, aumento dos salários, né, aumento, e mão de obra especializada. Se a gente for analisar como é que isso pode ser perguntado, por exemplo, a linha de montagem, isso vai facilitar demais o processo, vai agilizar e vai aumentar consideravelmente a produtividade. A produção em série, porque agora todos os objetos, né, de uma mesma linha, eles vão sair iguais. Vamos pensar no carro, o Ford T, né, que foi o primeiro, 1914, se não me engano. Todos eram iguais, inclusive a cor preta, porque a tinta preta era mais barata, e a ideia do Ford era baratear os custos de produção para que o produto se tornasse, no caso o automóvel, um objeto popular, como assim aconteceu. Colocou os Estados Unidos, né, no topo da produção industrial por conta disso. A redução da jornada de trabalho foi uma ideia interessante, porque ele pensava o seguinte: vocês lembram que a gente estudou tanto na geografia como na história, que na Inglaterra chegou-se a ter uma jornada de trabalho de até absurdo, né? Até 16 horas, coisa absurda. Então, uma pessoa que trabalha 16 horas por dia não tem condições de fazer outra coisa a não ser trabalhar mesmo. As pessoas, quando tinham casa, se retornasse à casa, não dormia, desmaiava, no dia resultava e continuava o trabalho de novo. Então agora ele reduz para 8 horas. E o aumento dos salários, né, isso também foi importante, até se acha contraditório, poxa, além de reduzir a jornada de trabalho, aumentou o salário, era um grande prejuízo. Não, porque a ideia do Ford era exatamente: eu produzo e eu também consumo. Ele podia aí, o trabalhador agora passa a ter uma dupla função. Ele tanto vai ajudar na produção, ele vai produzir com o seu trabalho, como ele vai consumir. E o dono, né, do produto ganhava duas vezes com isso. Então foi uma questão muito interessante. E quanto mais as pessoas consumiam, mais tinham vontade de consumir, mais se especializavam. Daí a mão de obra ser a mão de obra especializada, aquela mão de obra que vai fazer basicamente uma função dentro da linha de montagem, porque havia a divisão técnica do trabalho. Uma coisa interessante também para você saber do modelo fordista: primeiro, aquele trabalho exaustivo, repetitivo, mas uma coisa interessante era mais ou menos o desperdício, ou seja, o que é que saía com defeito. Estatisticamente, saía mais ou menos 30% de produtos que não passavam no controle de qualidade. Isso era descartado, se não deixar de ser um prejuízo de força de trabalho, fonte de energia e de matérias-primas. Essa é a característica do Fordismo, típica, né, da segunda revolução industrial, e, como eu disse, coloca os Estados Unidos no topo, né, da sociedade de consumo. Temos aí o exemplo, né, da linha de montagem, aí, cada um fazendo uma função, já que ele já tem os carros com outras cores, né, que é uma coisa um pouco mais moderna. Toyotismo, né? Característica, né? O Toyotismo da terceira revolução industrial, da revolução técnico-científica, né? Que ocorre basicamente, começa no Japão, daí o nome Toyotismo, né? Aqui dá Toyotismo, desculpa pessoal, é Toyotismo. Estou observando aqui um pequeno erro, mas aí fica, né, Toyotismo, né? Toyotismo. Terceira revolução industrial, a mão de obra é qualificada, qualidade total, e esse aqui, just time. O que é que significa tudo isso? A mão de obra qualificada é que agora é aquele trabalhador com
capacidade para atuar em qualquer setor dentro da unidade produtiva. Ele tem as suas habilidades e as capacidades para atuar em qualquer setor. Isso é bem interessante. A qualidade total é interessante a gente saber a informação. Antes do grande desenvolvimento industrial do Japão, os produtos japoneses, eles também é um dado estatístico. 80% dos produtos fabricados no Japão saíram com defeito. E eles não eram submetidos ao controle de qualidade, não. Ele ia para o mercado. Quem comprasse, comprava com esse risco, com 80% de risco de pegar um produto com defeito. E eu não estava nem muito aí para isso, não. E quando começa, quando essa ideia agora, a partir principalmente desse momento, eles vão lutar pela chamada qualidade total. Qual era o objetivo? Era chegar a uma qualidade onde os produtos não saíssem com defeito. Para isso, eles, baseado nessa estatística, eles premiaram os trabalhadores. A partir do 21º produto sem defeito que saísse da produção, da linha de produção, os trabalhadores tinham uma participação no lucro a partir daí. Já fica claro que cada trabalhador ele vai pensar agora em chegar a 100%, que cada vez que ele aumentasse essa eficiência, consequentemente aumentava o seu salário. E isso vai criar uma situação interessante que cada um acaba se tornando uma espécie de supervisor do outro, que é para não deixar o produto sair com defeito. Enquanto lá no Fordismo, quando alguém colocava uma peça com defeito, nenhum outro trabalhador tinha autonomia de parar o processo. Aqui não, eles têm. Na hora que um deles percebeu que uma peça, mesmo tendo sido colocada com defeito, ele já tinha autonomia de parar o processo para já consertar durante o processo produtivo, que era para sair no final com essa qualidade total. Isso é muito interessante, você vai imaginar a economia de matéria-prima, de energia e de trabalho mesmo, que foi por conta disso, porque não tinha mais aqueles 30% que tinha lá no Fordismo. E é muito interessante se lembrar que é no período que começa o processo de globalização, por isso que o Japão deu aquele avanço tão grande durante a década de 60 principalmente, porque eles, nesse momento da globalização, eles estavam oferecendo agora, produtos com qualidade total, é isso? Produtos com qualidade total e produtos também, além dessa qualidade total, eles podiam vender por um preço mais baixo. Imagine como o Japão se beneficiou de tudo isso. E o just-in-time, ao gostar da pronúncia, parece assim um inglês falando, traduzindo livremente dentro desse meu inglês fluente, significa a produção para um momento previamente determinado, ou seja, fazer só o necessário para ser consumido durante aquele período. Isso dispensava uma grande quantidade de matérias-primas, grandes locais para armazenamento dos produtos já fabricados, grandes investimentos de capital, porque você ia fazendo e ia colocando logo imediatamente no mercado. Isso é uma grande mudança também que vai acontecer. Em outras aulas a gente volta a discutir. E aí eu preparei 2 exercícios para vocês já testarem os conhecimentos. Aí mostrando uma fotografia, olha a diferença aqui, já é toda automatizada. Aqui está escrito correto, o toyotismo, como eu errei lá no começo, você me desculpe, mas aí já está correto. E olha aí como é todo praticamente automatizado, só os robozinhos fazendo os carros. Então vamos para os exercícios. Exercício 1, no contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por o que são esses tecnopolos. Dê uma lida aí e responda. Pronto, você já sabe o que são esses tecnopolos,
qual é o significado deles. A segunda questão. No início do século XX, o desenvolvimento industrial das cidades criou as condições necessárias para aquilo que esse nome aí denominou civilização do automóvel. Nesse contexto, o nome se destacou de Henry Ford, cujas indústrias aglutinavam contingentes de trabalhadores maior de pequenas cidades, com menos de 10 mil habitantes. O nome do Ford ficou marcado pela forma de organização do trabalho que propôs a indústria. Com base nos conhecimentos sobre a organização do trabalho, nos princípios propostos por Ford, assinale a alternativa correta. E aí já dá para você ver que a primeira está mais ligada ao toyotismo, essa já está mais ligada ao Fordismo. Vocês vão dar uma olhada aí com atenção e vão acertar com toda certeza, que é mais ou menos dessa forma que as questões aparecem. Então, pessoal, esse videozinho, o terceiro vídeo, a gente conclui aquela parte da Revolução Industrial. Espero ter ajudado vocês. E quando a gente retornar às aulas presenciais, espero que não demore muito, aí a gente vai tirar algumas dúvidas. Isso aí é para quando você tiver alguma pequena dúvida, você vai lá e dá uma conferida. Valeu! Um bom dia para todos e até a próxima.